O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa dizendo: vendo Jesus as multidões. Esse é o primeiro aspecto. Jesus que olha para as pessoas. Não é que Jesus simplesmente, ao se encarnar, veio para cumprir simplesmente um dever. Nosso Senhor não era frio e indiferente com as pessoas. Nosso Senhor era alguém que parava e reparava nas pessoas. Aquele olhar de alguém que tem interesse pela pessoa. E é justamente porque Nosso Senhor tinha esse olhar, é que Ele consegue captar as necessidades das pessoas. E Nosso Senhor disse: Nosso Senhor compadeceu-se delas. Compadecer significa você se juntar com quem está padecendo. É como o sinônimo poderia se usar-se compaixão. É alguém que sente compaixão, alguém que sente com a dor do outro. Às vezes, você fala na sua vida para alguém fala assim: ah, eu sei o que é isso, já passei por isso. Ah, não, eu sei o que é. Não é isso. Jesus não é alguém que olha para as pessoas assim como que um olhar de piedoso, assim, tipo, nossa, que pena, né? Nossa, coitado. Não, Jesus, ao olhar para as pessoas, ele olha e tem a capacidade de ver as reais necessidades, e Nosso Senhor sofre com eles. O Senhor sente a dor pela qual a pessoa está passando. Por isso que Ele vai dizer que o povo era como ovelha sem pastor. Muitas vezes nós somos tentados pelo demônio de achar que Deus é indiferente às nossas orações. Quando nós passamos por um momento de provação muito grande, de uma enfermidade, de uma tribulação, a primeira coisa que o demônio tenta
os filhos de Deus, é como dizer assim: olha, Deus te abandonou, olha, Deus não se importa com você. E nós também, muitas vezes, temos a tentação de querer que Deus chegue e resolva todos os nossos problemas. Então, olha, se eu estou rezando, se eu estou indo na missa, a minha vida tem que dar certo. Não, olha, eu sou uma pessoa que vou na igreja, eu quero todas as minhas contas pagas, eu quero que sobre dinheiro, eu quero que minha família toda, não sei. Que é isso de Deus? E é bom que nós tenhamos esse desejo. Mas nós não podemos nos revoltar contra Deus quando Ele não resolve os nossos problemas. Mas isso não significa que Ele não escute as nossas orações. Mas, como disse a palavra do Evangelho, Ele compadece. Uma certeza que nós devemos ter na nossa vida é que, independente de qual situação nós estejamos vivendo, seja ela alegre ou triste, boa ou ruim, Deus sempre caminha conosco. Deus está sempre olhando para nós. Deus é aquele que está ali, nosso companheiro fiel, olhando as nossas necessidades, olhando no seu coração e enxergando coisas que as pessoas às vezes só enxergam a taça. As pessoas só têm a capacidade de olhar aquilo que está por fora. Mas Jesus não. Jesus é aquele que olha no fundo do nosso coração. Jesus sabe das nossas angústias. Nosso Senhor sabe dos nossos medos. Nosso Senhor sabe das nossas tristezas. Mas, Padre, se Deus sabe de tudo isso, por que é então que Ele não tira isso de nós? Por que então Deus não nos concede uma vida sem sofrimentos? Por que Deus não nos concede uma vida sem tristeza, sem provação, sem rancores? Porque Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Deus quer que nós percebamos que Ele caminha conosco. Às vezes, quando uma pessoa tem um problema, ela fala com muitas pessoas. Fala com o comadre, fala com as pessoas no trabalho, comenta com o povo até no ponto de ônibus, mas se esquece de falar com Jesus. E muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus, é porque nós estamos muitas vezes esperando a presença das outras pessoas. Ah, como eu queria que fulano estivesse aqui agora. Ah, como eu queria que ciclano estivesse aqui para me consolar. Jesus caminha conosco. Jesus se compadece de nós. Jesus está sempre ao nosso lado. E vejam só que o Evangelho, e ele diz no Evangelho, porque estavam cansados e abatidos. Cansados de quê? Não é aqui uma canseira física, mas tendo que havia uma multidão que estava indo ao encontro de Jesus. Mas o que levava essas pessoas a ir buscar nosso Senhor? Essas pessoas, elas estavam querendo uma consolação para a sua vida. Sabe aquele momento que você está trabalhando bastante, tem muitas coisas em casa para resolver, e você vai vivendo no automático, todos os dias você vai fazendo as mesmas coisas, e aquilo vai te dando uma canseira, aquilo vai te dando uma tribulação, e você não consegue expressar, muitas vezes, aquilo que você está sentindo. É essa angústia, esse cansaço que Jesus olha para a multidão. Eles estavam procurando Jesus. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, todas as vezes que nós não escutamos Sua palavra, não temos olho de oração, a gente vai entrando nesse cansaço das pessoas. Pode perguntar do seu trabalho lá. Ei, eu tudo bem? Não, estou cansado. Olha, se chega amanhã, almoço de família, eu daí, como que está? Estou cansado. Mas qual é a canseira das pessoas? É porque quando você não tem um caminho a seguir, quando você não tem um objetivo, um foco, uma meta a se alcançar, você fica que nem um robô. Você vai para todo lado. E às vezes você se dispersa tanto, ir de um lado para o outro, e você se cansa de modo exagerado. Jesus olha, aquelas pessoas estavam perdidas. Aquelas pessoas estavam precisando de Deus. E não é diferente dos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade cansada. Nós vivemos numa sociedade triste. Mas qual é o real motivo de tanta tristeza e de
é muitas vezes a nossa falta da presença de Deus. De estarmos diante de Jesus e dizer: Senhor, olha, essa é a minha vida. Olha, Jesus, é isso que eu tenho passado. Olha, Senhor, são essas situações que eu tenho vivido. Quando nós não colocamos nosso Senhor como a primeira causa de tudo, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, muitas vezes nós ficamos que nem baratas tontas, procurando o sentido da nossa vida, e muitas vezes nós não encontramos. E Jesus então diz: elas estão como ovelhas que não têm pastor. Então ele vira para os discípulos e diz: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie os trabalhadores para o seu colheita. Mas olha que interessante, Jesus mesmo constata que está faltando pastores, e ele vai pedir para os discípulos. Olha, a melhor pessoa que poderia pedir algo para Deus seria o próprio Filho de Deus. Olha, Jesus mesmo está constatando que as pessoas estão perdidas, que não há pastores. Por que é que então ele pede para os discípulos e não para Deus Pai? Veja que quando nosso Senhor pede então a esses homens, nosso Senhor está dizendo: olha, é para isso que eu chamei vocês. É para isso que vocês se tornarão os meus discípulos, para fazer a mesma coisa que eu faço. Jesus é o pastor de nossas almas. Jesus é o Senhor por excelência. Mas Ele nos escolhe para que nós continuemos a missão dele, que é de ir ao encontro das pessoas e sentir com compaixão, compadecer-se das pessoas. Algumas pessoas talvez poderiam pensar que esse evangelho seria assim: olha, um chamado para quem quer ser padre, porque nosso Senhor aqui está chamando os discípulos. Mas não é só isso. A prova disso é que nosso Senhor começa então a nomear quem são seus discípulos. E ele diz: olha, é Pedro, é André, é Tiago, é João, Filipe, Bartolomeu, João, Romeu. Somos nós. Os nossos nomes podem ser inscritos no Evangelho de hoje. Uma vez que nós somos batizados, uma vez que nós recebemos de Deus um chamado à santidade, Deus quer que nós também sejamos pastores. Mas pastores de quem, Pai? Na nossa vida. Um pai de família, uma mãe de família, no seu trabalho, cuidando das pessoas enfermas. Quando nós passamos a cuidar das pessoas com verdadeira compaixão, quando nós passamos a cuidar das pessoas com um verdadeiro amor, estou vivendo o Evangelho e eu estou anunciando a palavra de Deus às pessoas. Mas o fato é que hoje parece que a gente vive um egoísmo profundo. Todo mundo quer ser cuidado, mas ninguém quer cuidar das pessoas. Porque cuidar é trabalho, cuidar causa exaustão, cuidar de alguém exige de nós, por exemplo, um esforço muito grande. Mas a missão que Jesus chama a cada um de nós hoje é que nós façamos o mesmo que Ele fez. Nosso Senhor pede que nós sejamos os seus discípulos, a começar da nossa casa, a começar cuidando dos mais próximos, a começar a sentir compaixão, se colocando no lugar das pessoas. Amados irmãos, peçamos a Deus essa graça, de que nós olhemos menos para nós e que nós tenhamos a capacidade de olhar como Jesus para as outras pessoas, de modo que nós possamos nos compadecermos e olhar pela dor de todas as pessoas que sofrem ao nosso lado e até mesmo dentro da nossa casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.